Programa livre para todos os públicos. Olá! Neste domingo nós vamos mostrar como é o tratamento de dessensibilização para quem é alérgico a alguns alimentos. Os efeitos do Vela Shape 3 para gordura localizada, flacidez e celulite. E vamos falar ainda sobre a gigantomastia, mamas grandes demais. Como é a cirurgia de redução e os resultados? Tem a necessidade de colocar sempre a prótese de silicone ou não? Não, normalmente nessas meninas, como a gente quer tirar volume, então, além de gordura, elas têm muito tecido mamário por cada idade. Então, com esse tecido mamário, conseguimos fazer uma mama legal e não vejo necessidade, na maior parte das vezes, colocar uma prótese, porque a indicação aqui é diminuir o tamanho da mama. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional e vai nos mostrar essa maravilha que é o Vela Shape 3. Realmente um aparelho muito procurado, né, doutora Raquel? Ele vem se modernizando, vem inovando, já está na versão 3. Então, mega potente agora. Com certeza, o Vela Shape é o que as mulheres mais esperavam no tratamento de gordura localizada. Como é a dessensibilização com a doutora Fabiane Pomiesinski. Ela é alergologista, professora do curso de medicina da Unifor e vai nos dar mais informações sobre esse tratamento que é muito desconhecido ainda, não é, doutora? Porém, muito importante. Esse tratamento de dessensibilização, ele nada mais é do que oferecer o alimento que a pessoa é alérgica em pequenas quantidades e aumentando progressivamente até que aquela criança ou adulto possa voltar a ingerir o alimento e não tenha mais reações. E o check-up de hoje começa falando de alergia. O problema surge quando há intolerância do organismo a alguma substância, alimento, pólen, medicamento, veneno de insetos, entre outros. O contato pode causar em minutos reações violentas no corpo, como o edema de glote e o choque anafilático. Também pode provocar vômitos e diarreias, convulsões e até levar à morte se a pessoa não receber o socorro adequado. Leite, camarão e ovos são os alimentos que mais causam alergia no Brasil. E há alguns anos, o país iniciou o tratamento de dessensibilização desses alimentos. O tratamento consiste em oferecer pequenas porções do alimento na presença de um alergista, até que o problema seja controlado. Em Fortaleza, o primeiro caso a ser tratado com dessensibilização foi o de uma menina de 6 anos, alérgica a leite, cerca de 5 anos atrás. O resultado foi um sucesso, mas muitas pessoas ainda desconhecem esse tratamento. Vamos saber então mais detalhes agora no Consultando o Seu Médico. Vamos saber como funciona esse tratamento, como é a dessensibilização com a doutora Fabiane Pomiesinski. Ela é alergologista, professora do curso de medicina da Unifor e vai nos dar mais informações sobre esse tratamento que é muito desconhecido ainda, não é, doutora? Porém, muito importante. Tudo bem? Tudo bem, Natália. É um prazer estar aqui com vocês no check-up. Esse tratamento de dessensibilização, ele nada mais é do que oferecer o alimento que a pessoa é alérgica em pequenas quantidades e aumentando progressivamente até que aquela criança ou adulto possa voltar a ingerir o alimento e não tenha mais reações. Isso tem que acontecer no consultório, né? Sim, isso tem que ser com acompanhamento médico, porque ele é indicado para aqueles casos mais graves de alergia. Então, aquela criança que já teve até um edema de glote, um choque anafilático por conta de um alimento, é a que mais pode se beneficiar do tratamento. Então, as pessoas dizem, mas é muito perigoso, vou dar o leite para alguém que já teve uma reação grave, mas é um risco controlado. É um risco que a gente vai correr com o médico do lado, com tudo para tratar uma reação alérgica, né? Todo o aparato médico. E isso já tem alguns anos que vem acontecendo esse tratamento de dessensibilização com sucesso. Começou em São Paulo? Começou em São Paulo em 2009. A gente tinha uma paciente, não era criança, era adulta. Ela tinha uma alergia a ovo muito grave, a ponto de ela estar passando na rua e estarem fritando o ovo na calçada, e ela teve um edema de glote.
Então, mesmo evitando o ovo, ela estava correndo risco de vida, né, de risco de morte. Então, a gente precisava fazer alguma coisa. E aí foi o primeiro caso que foi feito aqui no Brasil e deu certo. E aí, desde então, tem sido feito em alguns centros do Brasil com alergologista acompanhando sempre, né? Não dá para tentar fazer em casa realmente, porque podem acontecer algumas reações e a gente precisa estar preparado, para tratar essas reações. E essa menina hoje está bem, essa é de São Paulo? Essa sim, a Clarinha também foi a primeira paciente que a gente fez aqui em Fortaleza também, há 5 anos atrás, também está muito bem. Outros pacientes que já fizeram para leite, ovo, graças a Deus, todos também. Eu lembro que eu cheguei uma vez aqui e falei para a doutora que eu estava com alergia a caranguejo, né? Mas que eu ia provar. E ela falou, vem provar aqui perto de mim. Então, nesse caso, tem que trazer o caranguejo aqui para o consultório. Tem. Seja caranguejo, seja qual for o alimento, o teste que comprova mesmo a alergia alimentar é o teste de provocação oral, ou desencadeamento. O que é? Dar o alimento e ver o que acontece. Só que como o risco é grande, tem que ser com o médico do lado, com tudo, com adrenalina, com as medicações necessárias para tratar uma reação caso venha acontecer. Então, um tratamento de quanto tempo? Existem 2 tipos de tratamento de dessensibilização. Um que é esse tradicional, que mais ou menos 4 meses de tratamento. O paciente vindo aqui uma vez por semana, toda semana a gente aumenta a dose. Aí passa amanhã aqui, a gente aumenta a dose, aí na outra semana uma dose maior, até chegar num copo de leite ou um omelete, no caso do ovo, né? E aí tem um outro tipo que é um pouco mais rápido, que seria com leite processado. Em vez de a gente começar com leite bem diluído, a gente começa com leite processado, que é aquele leite que foi assado a altas temperaturas, pelo menos 30 minutos. Então, é um biscoito com leite, um bolo seco com leite, e que tem um risco menor de causar alergia. E aí, ingerindo esse biscoito todo dia, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo essa dessensibilização até chegar no leite propriamente dito. Nesse caso, dura quanto tempo, mais ou menos? Aí, mais ou menos uns 3 meses, às vezes até um pouco menos que isso. Aí a gente pode dizer, depois disso, que a pessoa está curada? A gente não usa o termo cura na alergia. Por quê? A gente usa o termo dessensibilização porque depois que eu termino esse tratamento, a pessoa precisa continuar ingerindo leite todos os dias. Então, assim, se eu terminou o tratamento hoje, está tomando leite, e aí fica 5 meses, 6 meses sem tomar nada de leite, vai tomar de novo, o organismo pode encarar como algo estranho e reagir. Então, a gente não usa o termo cura porque precisa depois continuar tomando leite para não perder o efeito do tratamento. Pode ser feito para qualquer tipo de alimento? E só alimento, né? No caso, ou funciona também com produtos, a pessoa vir passar o produto aqui? Não, funciona a dessensibilização hoje para ácaros, para poeira, para insetos, abelha, vespa e formiga, e alguns medicamentos e alimentos, né? Esses tópicos a gente não faz para cosméticos, por exemplo, assim, ainda não. Ainda não, né? Mas... E de alimentos também não são todos que a gente faz. Crustáceos, muita gente me procura para fazer, mas ainda não foi feito, ainda não tem estudos fora do Brasil, então a gente ainda não fez, até porque é um alimento que dá para tirar da dieta, mais fácil do que o leite, né? É mais fácil, eu vou evitar o camarão, caranguejo, e o leite não, o leite ele está escondido nos alimentos. Muitas vezes, mesmo com todo o cuidado, acontece um acidente leite, ovo. De comer alguma coisa que tenha leite, que tenha ovo. Então, é mais difícil viver sem o leite, sem ovo, do que sem o camarão, né? Então, a gente ainda não fez para crustáceos. E há uma diferença entre o leite e a intolerância à lactose? Sim, essa ainda é um problema, muita gente confunde. A alergia a leite, ela pode ser muito grave, pode levar a um edema de glote, a uma anafilaxia. A intolerância à lactose, ela é muito desconfortável para o paciente, mas não tem risco de óbito. Então, a intolerância à lactose, o que acontece? O paciente tem empachamento, dor abdominal,
gases, diarreia, vômitos, mais sintomas gástricos e intestinais. Na intolerância à lactose não tem sintomas de pele, sintomas respiratórios. Isso ajuda a gente a diferenciar, além dos exames também que são diferentes. A alergia ao leite é a alergia a uma proteína do leite. E a intolerância à lactose é uma enzima, como se fosse o açúcar do leite, causando a reação. Então, nos pacientes que são intolerantes, eles podem evitar a lactose e continuar tomando leite. Ou acrescentar a enzima, que eles não têm, né, para poder tomar o leite. Nos que são alérgicos, não, isso não funciona. O tratamento tem que ser a dessensibilização mesmo. E qual o alimento campeão, doutora, em alergia, atualmente? O leite disparado e depois dele o ovo. São os mais comuns. Embora as alergias tenham ficado mais... tem aparecido alimentos novos na alergia, coisas que antigamente a gente não imaginava. Gergelim, kiwi, macaxeira, alimentos que antes não eram comuns de causar alergia alimentar, agora a gente está vendo como desencadear. É fácil descobrir esse tipo de alergia? Geralmente, quando é uma reação anafilática, sim, porque a reação foi grave e aí, o que comeu imediatamente antes de acontecer, porque ela é rápida, associar. Né? É fácil associar. Eu comi o gergelim, imediatamente eu inchei, o olho inchou, falta de ar, sensação de sufocamento. Então, e aí a gente faz um exame, está positivo para gergelim, pronto, né? Então, aí é muito fácil. Mas tem casos em que a alergia não é tão imediata, que são os que a gente chama não IgE, né, mediados, e aí é mais difícil. E aí, nesses não IgE, tem pacientes que têm vômitos 2 a 4 horas depois, até por arroz, né? Então, arroz, né? Um alimento tão assim... mas tem principalmente crianças com uma alergia não IgE mediada que começam vômitos em jato e a criança fica sonolenta 2 a 4 horas depois da alimentação. E aí o arroz, a aveia, são alimentos que são comuns. Então, a alergia tem mudado, né, nos últimos anos, tem mudado muito. Estranho mesmo. Doutora, e a dessensibilização pode ser feita em pessoas de todas as idades, crianças? A gente costuma fazer a partir dos 5 anos. Por quê? Antes disso, a maioria das crianças deixam de ser alérgicas por si só. A maioria vai criando tolerância dos 3 aos 5 anos. E então, se não precisar fazer o tratamento, ótimo. Agora, aqueles que passaram dos 5 anos e persistem com sintomas, aí a gente indica a dessensibilização. Esse tratamento está disponível na rede pública? Infelizmente, ainda não. Ainda não. A gente gostaria que tivesse, porque a gente sabe que o número de alérgicos é grande, né? Mas ainda só em rede privada mesmo, por enquanto. Doutora Fabiane Pomiesinski, muito obrigada, então, pela sua participação no programa, por esses esclarecimentos importantes e até a próxima. Obrigada pelo convite. Cuidar da sua visão, de falar da saúde da sua visão. Você já acordou com um olho seco? Aquela sensação de que tem alguma coisa no olho, não está conseguindo abrir direito, sente até um pouquinho de areia no olho? Que sensação é essa? O que é olho seco? O que causa? E quais são as consequências disso? E é sobre isso que a gente vai começar agora com o Dr. Juliano Veras. Ele é oftalmologista. Seja bem-vindo ao Check-up, doutor. Obrigado pelo convite, Mariana. Doutor, o que é olho seco? Nessa sensação estranha de quando a gente fica piscando para ver se melhora a sensação no olho? Então, Mariana, o olho seco, como o próprio nome já diz, e na verdade, atualmente, a gente tem evitado falar em olho seco, mas sim disfunção da glândula lacrimal. Por quê? Porque muitos pacientes não compreendem quando a gente fala, quando um paciente chega com a queixa de que está lacrimejando, né? E a gente responde para ele que isso provavelmente é uma sintomatologia do olho seco. Então é meio que controverso. Como é que uma pessoa que está com o olho seco fica lacrimejando, né? Então, o olho seco é uma patologia muito frequente no nosso consultório, no nosso dia a dia, e muito subdiagnosticada. Então, hoje em dia, com a frequência de uso de computador, com toda a poluição ambiental, uso de maquiagens pelas mulheres, procedimentos cirúrgicos, né? Então, isso daí tem se potencializado. Para você ter uma ideia, o normal que a gente precisa para manter a superfície ocular umedecida, a gente piscar por volta de 15 a 20 vezes
por minuto. Tá? E o que acontece quando a gente está num tablet, no celular, no computador, ou lendo uma revista, vendo uma televisão? Então a gente, quando está atento a alguma atividade, isso é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, antigamente, né, o ser humano, quando estava numa selva, quando estava numa situação de emergência, ele não podia piscar. Às vezes uma piscada poderia ser fatal para ele. Então, o nosso organismo, quando a gente está atento, ele faz com que a gente desligue o mecanismo do piscar. Então, a gente passa a piscar de 3 a 5 vezes por minuto. Isso é muito aquém do que a gente necessita para manter uma boa lubrificação na superfície ocular. E aí, além disso, né, de ficar atento ao computador, ao tablet, existem outras causas? Por exemplo, uma cirurgia, como o senhor falou, a menopausa, a maquiagem. Quais são as outras causas, né, do olho seco? Então, a maquiagem, nós estamos mudando, quando a mulher passa uma maquiagem, um lápis, um rímel, um protetor solar na região da pálpebra, você está mudando o mecanismo de lubrificação do seu olho. Por quê? Nós temos basicamente 3 camadas, para tentar ser um pouco mais didático, nós temos 3 camadas que compõem a lágrima. Tá? E nos cílios nós temos uma substânciazinha, um óleozinho, que ele é responsável pela camada mais externa do filme lacrimal. E esse óleozinho, ele forma uma barreira, impedindo que essa lágrima evapore mais rápido. Então, quando você passa um lápis, um rímel, isso tudo faz com que essa excreção desse óleo fique prejudicada. E a estabilidade do filme lacrimal se perde. Então, em vez de a lágrima se manter na superfície ocular por 15 segundos, ela passa 5 segundos, 3 segundos. O usuário de lente de contato também é um potencial paciente de olho seco, né? A lente de contato, ela funciona como uma esponja, então ela começa a roubar a lágrima do paciente. Então, todo usuário crônico de lente de contato geralmente são pacientes que possuem olho seco, algum grau de olho seco, leve, moderado, até mesmo alguns casos de olho seco mais grave. Pacientes que submeteram a cirurgia, geralmente esses pacientes que foram para uma cirurgia refrativa, geralmente são pacientes que já tinham passado de uso crônico de lente de contato. Então, foram para uma cirurgia, e o procedimento cirúrgico da cirurgia refrativa, ela pode levar a um ressecamento ocular. Porém, esse ressecamento ocular, os estudos já mostram que eles são reversíveis, tá? Então, até 6 meses, 8 meses, pode haver um desconforto, mas com o uso de lubrificantes, isso com o tempo vai voltando ao normal. Catarata também, a cirurgia de catarata, em alguns casos, o paciente relata uma sensação de areiazinha no olho após a cirurgia. Nada que um lubrificante não resolva, tá? Mas basicamente essas são as principais causas. É interessante, Mariana, que nós estamos numa época agora de chuva e o olho seco, ele realmente prejudica muito a questão da defesa do organismo. Nós sabemos que a lágrima, ela tem um potente antibiótico que ajuda muito na proteção de infecções como conjuntivites, por exemplo. Então nós temos visto aí ultimamente esse período de chuva, que nós sabemos que quando a chuva bate no asfalto, na calçada mais quente, você tem uma suspensão dessas partículas que estavam no asfalto, na calçada. Isso tudo faz com que a gente aumente muito as infecções de vias aéreas superiores, que a gente está inalando esse vapor, e as infecções de vias aéreas superiores também podem vir junto com conjuntivite. Então a gente tem percebido esse aumento de incidência de queixas de conjuntivite. Logicamente, quem tem olho seco está mais susceptível a esse problema. Quais são as consequências, né, de quem tem olho seco? Fica mais suscetível, como o senhor falou, a conjuntivite. Existem outros problemas que podem ser causados por conta já do olho seco? Sim, logicamente. O olho é um mecanismo que ele tem que funcionar lubrificado. Então, a partir do momento que você não tem uma boa lubrificação, ao piscar, você vai ter abrasões, arranhões que podem comprometer a córnea e a conjuntivite. A córnea, para você ter a conjuntiva. A córnea, para você ter uma ideia, é um dos tecidos que é mais inervado do organismo. Então, ele é mais inervado até do que a própria pele, que tem uma das funções da pele é a sensação tátil. Então, a córnea ela é mais inervada. Então, qualquer lesãozinha que você tenha na córnea pode dar um desconforto muito grande. Existem até casos de pacientes com olho seco severo de chegar a desenvolver úlceras de córnea. Então, tem que ir ao médico procurar fazer uma avaliação para fazer um tratamento? Logicamente, e é importante sempre relatar ao seu médico, ao seu oftalmologista,
as suas queixas. Olha, doutor, eu sinto realmente esse desconforto, pela manhã piora, geralmente quando eu estou no computador. Então, para que o colega consiga observar e estar mais atento para a queixa do ressecamento ocular. O ar-condicionado também ele deixa, né, o olho mais seco, doutor? Certamente, o ar-condicionado ele reduz a umidade do ar, né? Então isso potencializa assim o desconforto do paciente. Então geralmente eu recomendo quem costuma dormir de ar-condicionado ou ficar por muito tempo no ar-condicionado, colocar uma bacia de água para tentar melhorar, ou aqueles umidificadores que a gente tem hoje, ajuda bastante no conforto. A questão do computador eu sempre oriento baixar mais a tela do computador para que ela fique na linha dos olhos, né? E piscar. Então ficou 1 hora no computador, dá uma pausazinha, 5 minutinhos, fecha os olhos, dá uma descansada, mais 1 hora. Então evitar longos períodos à frente da tela do computador. Ok, doutor. Essas são as dicas do check-up para você estar cuidando sempre da saúde e da sua visão. Obrigada pela entrevista do Dr. Juliano Veras, oftalmologista, aqui no check-up. Procurando um aparelho mega moderno para se livrar das gordurinhas indesejadas, celulite e flacidez? No próximo bloco, nós vamos mostrar a versão 3 do Vela Shape. Até já! Ela é fisioterapeuta dermatofuncional e vai nos mostrar essa maravilha que é o Vela Shape 3. Realmente um aparelho muito procurado, né, doutora Raquel? Ele vem se modernizando, vem inovando, já está na versão 3. Então, mega potente agora. Com certeza, o Vela Shape é o que as mulheres mais esperavam no tratamento de gordura localizada.